Uma briga de trânsito foi parar na delegacia nessa noite de quarta-feira, lá no Gama. Dois envolvidos aí, entre os envolvidos tinha um bombeiro e um policial militar, Sabrina. Tatuzinho vai conversar com a gente agora. Cadê ele? Tá com a gente aqui? Tatuzinho, estamos eu, Sabrina Albert, ao vivaço no Balanço. Explica essa história, porque é inimaginável. Terminou até com um tiro, não foi isso? Bem-vindo novamente. Exatamente, viu, Cadega? A gente veio parar aqui no Gama, infelizmente, para noticiar mais um caso dessa intolerância que leva as pessoas a brigarem, a discutirem. E o detalhe, do outro lado, os autores são dois militares reformados. Um é bombeiro e o outro policial militar. Ambos estavam num carro com uma terceira pessoa. Eles acabaram fechando o carro da Maíra, que vai falar conosco agora ao vivo. E ela, lógico, foi procurar explicação quando eles fecharam o carro dela. Por quê? Dentro do carro estava a Maíra, a filha dela e um outro filho. E ali começou essa discussão. Nessa discussão, esse PM reformado, que é um cadeirante, ele saca da arma, ele diz para a polícia que foi para o alto, mas não. Ele efetuou os disparos em direção da Maíra. Mas quem vai explicar é ela? Maíra, boa tarde, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Como é que foi isso? Foi ontem que horas, mais ou menos, que tudo aconteceu? Ontem por volta das 21 horas. 21 né? horas? Isso. Eu estava voltando para casa, né, com minha filha, 17 anos, e meu filho de 1 aninho, né? Quando eu me deparei com esse carro vindo na mão errada, né, na contramão, e eu dando farol alto para ele voltar para a pista dele, né? E aí eu tive que afastar o carro para o canto para não bater de frente. Só que ainda pegou na traseira, né? Na traseira do carro, na lateral. E aí eu parei, ele não parou, foi indo embora, eu fiz o retorno, fui atrás, comecei a buzinar e dar sinal para ele, né? Porque eu não tinha visto o estrago do carro, eu só vi que bateu. E aí ele não parava, eu tive que ultrapassar ele e fechar ele, forçando ele parar, né? Quando eu parei, eu desci do carro, né? Ele ficou dentro do carro, eu desci do carro e falei assim, como é que você bateu e não parou, né? Aí ele falou assim, você sabe com quem você tá falando? Eu falei assim, não, mas você tá errado, você não parou. Aí ele foi e desceu do carro, eu falei, você tá falando com o policial. Eu falei assim, pois é, você tá errado, você sabe da lei, você bate e não para. Aí ele começou a discutir comigo, né, e vir pra cima de mim. Aí eu falei assim, eu quero seu documento pra me fazer a ocorrência. Ele falou assim, você não é polícia, eu não vou dar. Aí foi a hora que eu vi duas pessoas descendo, né, eu pedi pra que ligasse pra polícia pra mim que eu tava sem celular. E aí que ele ficou revoltado, ele quis me agredir a minha filha que tava com meu filho no colo, né? Aí o rapaz tentando segurar ele para me defender. A testemunha estava tentando segurar ele, falando, a polícia já tá vindo, calma, a gente tava ligando, ligou 2 vezes para a polícia, e ele atarado querendo vir para cima de mim, né? E em cima da minha filha. E aí, quando ele foi voltando para o carro, o cadeirante sacou a arma e atirou em direção de mim, dos meus filhos, do rapaz que estava ligando para a polícia para mim. Você viu nesse momento, quando esse cadeirante, que aliás é um policial também, sim, reformado, aposentado, ele acaba atirando. Sim, e ele disparou, fez o disparo e continuou apontando a arma pra gente. Eu tive que fazer o quê? Abaixar com meus filhos desesperados. Minha filha tentou correr com o meu pequenininho de 1 ano. E aí eu puxei ela pra vir. Quando eu consegui, assim, pensar, eu coloquei dentro do carro, né? Eles, que o bombeiro falou que ia no carro buscar outra arma. Aí eu falei assim, eu preciso ir embora, porque a polícia não chegou. Então, eu entrei e o rapaz que estava me ajudando subiu pra pedir ajuda. Eu entrei no carro e fui embora. Deixei meu filho em casa e fui para a delegacia. Agora, Maíra, o risco ali de acontecer uma tragédia de uma simples briga de trânsito era gigantesco. Foi Deus que protegeu, porque pela altura que o cadeirante estava sentado, em direção, não tinha como... Estava na reta, né? A gente estava na reta e foi na direção, não foi pro alto, né? Ele fala que foi pro alto, mas não foi pro alto. E detalhe, antes ele estava me filmando para me coagir, né? Para ver quem eu era, para depois eu tenho certeza vir atrás de mim. Porque pela forma que trataram ele ontem na delegacia, eu me senti desamparada. Agora, na hora, você disse, né, delegacia. Ali, depois de toda essa confusão, ambos foram parar na delegacia? Eles foram para a delegacia? Lá eles prestaram depoimento? Como é que a situação deles? Então, quando eu estava na delegacia, né, o menino o rapaz que me ajudou, passou meu número para a polícia. A polícia me ligou dizendo que estavam com eles. Eles foram encontrados num bar, na esquina, perto de onde aconteceu o acidente. Eles fazem tudo isso e foram tranquilamente beber no bar,
né? Quase tiraram a minha vida do meu filho, porque foi Deus, porque ali não tinha como, sabe? Era absurdo. E aí, quando eu cheguei quando eu estava em delegacia, eles me ligaram. Eu estava já fazendo a ocorrência. Quando eles chegaram na delegacia, eles foram super bem tratados e eu fui tratada como a errada. E eles a vítima. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, a sensação é de medo, de impotência perante a tudo isso? Sim, eu tô com medo, porque eles sabem onde eu moro, sabem o meu carro, sabe quem eu sou. Tanto que na hora ele tentou me coagir lá na delegacia, ele sentado com o celularzinho dele, né? O cadeirante, o Maurício, ele tava com o celularzinho dele, me filmando lá fora, filmando a minha filha, e ainda foi lá fora. Os policiais, ninguém fez nada. Viu ele vindo falando comigo e ainda falou, eu não posso falar nada porque eu perco a razão, mas o cara atirar e tentar tirar a vida dos meus filhos, minha vida, ele tá certo. Para a polícia, eles estavam só olhando, não fazendo nada. Por ser militar, eles estão sendo o quê? Protegidos. Agora, além desse bombeiro, que foi o principal dessa história, o PM cadeirante, que acaba efetuando os disparos, tinha a terceira pessoa. Essa terceira pessoa chegou aí para a delegacia? Não levaram essa terceira pessoa. Não levaram. Com tudo isso, o que você espera agora? Eu espero justiça. Justiça. Porque a forma que me trataram, eu senti desamparado, os meus filhos. Porque eles estão com poder, né? Pelo que eu vi ontem, a forma que eu fui tratada, eu fui tratada como se eu fosse errada. E não tá certo isso. Os dois homens, além de querer me agredir, tentar tirar minha vida, porque tentando não... É tentativa, né? Tentar atirar na nossa direção dos meus filhos. E o que eu poderia fazer se eu não estava armada ou não estava alcoolizada? Eles já estavam errados, batendo, alcoolizados e ainda disparando na nossa direção. Isso é revoltante. Revoltante demais. E chegar na delegacia e ver a forma que ele estava sendo tratado é o que mais revolta. Mais revolta. Cadê, meu parceiro? Aí do estúdio, você, Sabrina Albit, né? Quem tá acompanhando o Balanço Geral, você vê essa história, né? Envolvendo aí um bombeiro, militar reformado, também um PM cadeirante. Alguma pergunta a fazer para Maíra, que passou por essa situação bastante difícil aqui no Gama? Abismado, tô chocado junto, né, Sabrina? História né? impressionante. Não, a gente só vai cobrar mesmo, até passa pra Maíra, agradeço a ela, a entrevista ao vivo. Tá tudo cobrar, que a história seja apurada, né? Porque o cara é policial militar aposentado, reformado, bombeiro também, que não vai ter consequências do que ele fez, o que eles fizeram. A mulher lá com as filhas, com o filho, com a filha, sendo coagida, negócio do tiro, tem testemunha na região do Gama. A gente vai ficar em cima e vai cobrar aí, com certeza, a punição aos responsáveis, porque tem que punir, né, Sabrina? Se foi comprovado o que aconteceu e pelo depoimento dela a gente vê como ela tá assustada, tomara que essa mulher possa ficar bem, tá bom? Obrigado, Tatuzinho, valeu pelo carinho, pelas informações ao vivo. Um grande abraço a Maíra, a gente segue acompanhando nessa... É isso aí.